Podem assentar, por gentileza. Alegria enorme em poder estar aqui com vocês nesta noite, neste grande encontro aqui do Presbitério de Belo Horizonte, um encontro de avivamento. Como disse o pastor Gilmar aqui, esses encontros sempre foram uma marca importante da igreja, né? Eu me lembro, há bem anos atrás, há talvez mais de 30 anos, acho que foi a última vez que eu preguei no encontro de avivamento aqui nessa região do nosso Presbitério de Belo Horizonte, que na época acontecia lá em Contagem, a igreja de Inconfidentes, que acabava promovendo ele, né, junto com o presbitério. Aí, a partir daí, voltei muitas outras vezes aqui, inclusive no presbitério de Contagem, falando para a liderança, pregando. Mas no presbitério de Belo Horizonte, acho que é quase 30 anos depois, estou tendo a oportunidade de voltar. Fui apresentado aqui pelo pastor. Meu nome é Arlindo, eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana renovada de Ipatinga. Vai fazer 26 anos lá, pastoreando a igreja, o rebanho do Senhor ali, com muita alegria. Uma igreja ativa, dinâmica, muito proativa, uma igreja assim que tem um lugar maravilhoso na cidade. Uma igreja, a gente tem congregando conosco ali pessoas de cerca de quase 15 bairros de Ipatinga. Quase 15 bairros diferentes de Ipatinga. As pessoas congregam, às vezes eu falo com algum irmão, mas você vem de tão longe, mas tão longe. Eles atravessam vários bairros, passam perto de inúmeras igrejas e vão congregar lá. E não abrem mão de congregar lá conosco. A gente tem, eu acredito que a gente vai ter oportunidade, depois de levar o pastor Gilmar para pregar lá. Quem sabe a gente consegue fazer um intercâmbio, a gente já fez com algumas igrejas de Contagem, quem sabe a gente consegue fazer aqui. De BH também a gente já fez com a igreja lá do Esperança, fizemos com Venda Nova acho que 2 vezes, a gente pode tentar fazer, amém? Primeiro a gente recebe, vocês vão lá, passam um final de semana com a gente aluga um sítio, coloca vocês lá e vão fazer um trabalho maravilhoso juntos, uma bênção para a glória de Deus. Sinto-me muito honrado em poder estar aqui é a minha casa também, foi aqui que tudo começou. Estava lembrando aqui, quando estive aqui pela primeira vez em uma reunião, um pastor, Geraldo Aguiar, é do presbitério ainda, Geraldo Aguiar, né? Participei de uma reunião e aí ele estava sentado ali tinha uma escada ali, no início ali, e eu precisava de um lugar aqui em Belo Horizonte para vir para cá. Aí eu disse a ele, olha, ele sentado, ele me cumprimentou, eu falei, pastor, eu estou precisando de um local aqui em Belo Horizonte. Ele falou, nós estamos precisando de um zelador lá da igreja, você quer? Eu falei, quero, claro, a gente quer sim. Aí nós mudamos para lá, você lembra disso? Depois a gente foi lá para Justinópolis, aí no mesmo caminhão que levou a minha mudança, trouxe a do pastor Gilmar lá para Nova Sintra, não é isso? Sim, foi bacana a gente lembrar, cultivar essas memórias, que são memórias assim, muito saudáveis, né? Da gente acabar recordando. Mas hoje vim aqui com uma missão, o pastor Gilmar me mandou aqui a programação, e a início eu pensei assim, bom, vai ser de avivamento, então vou olhar logo umas mensagens de avivamento, inclusive eu tenho várias lá, falei, vou remodelar alguma aqui, e maravilha, e vou lá pregar. Aí quando ele mandou o script de tudo que ia acontecer, aí com base no acolhimento, e ele vem embasando, né, bem no estilo pastor Gilmar mesmo, vem embasando tudo e tal, eu falei, ixi, então eu vou ter que parar um pouco mais aqui, e construir uma nova mensagem aqui agora, não é verdade? Mas é só hoje, porque amanhã eu volto ao normal, tá bom? Amanhã eu vou voltar ao normal e pregar as mensagens, né? Essa também, claro, né? Normal. Bom, eu gostaria então de ler com vocês o versículo que foi sugerido aqui, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. Ok? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração. Pai, o Senhor sabe que nós somos autodependentes do Senhor, inteiramente, totalmente. A nossa alma, Senhor, anseia por Ti, a nossa alma tem sede de Ti. Nós queremos neste momento, Senhor, olhar para o Senhor por Tua grande bondade, benignidade, e dizer que o nosso coração está disponível para a glória do Senhor. Está disponível para o Senhor. Aqui tudo é Teu, tudo é para a glória exclusiva do Teu santo nome. Senhor, fique à vontade para falar, para operar com poder e glória, para fazer maravilhas em nosso meio. Que nesta noite tão especial, o Senhor venha falar ao nosso coração, de forma que a gente venha sair daqui impactados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, para a glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. Pode assentar, glória de Deus. Bom, falar sobre acolhimento, assim, é um tema que eu gosto muito, porque também é um tema que a nossa igreja lá de Patinga, primeiro, vive isso na prática, o tempo todo, e em alguns momentos que tiver oportunidade, eu vou citar para vocês como que é essa vida de acolhimento na prática. Bom, para termos melhor compreensão desse alicerce do acolhimento, a gente precisa fazer algumas reflexões nesse próprio texto aqui, nesses versículos que você acabou lendo comigo. Primeiro, para a gente pensar aqui, antes de entrar na mensagem definitivamente, Paulo fala aqui sobre a vocação com que foste chamado. A gente então começa a perguntar, para qual vocação fomos chamados? Para qual? E aí, a gente começa a ver, inclusive numa frase maravilhosa de John Stott, ele diz assim, olha, o propósito eterno de predestinação divina para nós é tornar-nos conforme a imagem de Cristo. Quando você associa essa frase de John Stott ao texto de Romanos 8, 29, 30, você vai ver lá que ele nos predestinou, a gente foi predestinado para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, a princípio, a gente começa a entender que a nossa vocação passa muito por isso, em ser a imagem de Cristo, reproduzir esta imagem. Isso precisa estar muito gerado em nós, para que também a comunidade perceba isto. Bom, seguindo, dentro ainda dessa parte para a qual vocação fomos chamados, a gente vai vendo que através do Espírito do Senhor, a gente é transformado de glória em glória. 2 Coríntios 3:1 diz isso. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Em quê? Na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Na mesma, idêntica, igual. Essa é a ideia dos cristãos serem chamados, dos irmãos serem chamados de cristão lá em Antioquia. É como se fosse uma réplica de Cristo, na fala, no andar, né? Depois a gente vai ver aqui que a gente deve andar como ele andou, na forma de andar, na forma de falar, na forma de se posicionar, na forma de ser, refletir a imagem dele. Maravilha, que coisa extraordinária. 1 João 2,6 fala exatamente sobre isso, andar como ele andou. Segundo ponto que a gente tem que começar a pensar. Primeiro, a questão da vocação. Para que fomos vocacionados? Para sermos conforme a imagem de Cristo. Segundo, quando olhamos para nós, igreja, para qual direção estamos indo? É claro, aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
partindo do pressuposto que é o Espírito de Deus quem nos guia, quem nos conduz, então a gente tem sempre que pensar em que direção a gente está indo. Quais são os caminhos que a gente está percorrendo? Que tipo de visão a gente tem? O que é que a gente está enxergando de fato? Porque é muito disso. Eu não consigo caminhar por um lugar onde eu não enxergo, onde eu não vejo, onde às vezes eu nem tenho ideia de que ele exista. Bill Hybels, ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: visão é um retrato do futuro que se deseja alcançar e que produz paixão e engajamento nas pessoas. Quem é envisionado, o coração dele é cheio. Pastor Gilmar ou qualquer um de nossos pastores podem pregar mensagens eloquentes, pode repetir várias vezes, enfatizar muitas vezes, tantas coisas aqui, mas se a gente não nos permitir sermos envisionados, nada vai mudar. A gente vai continuar vindo à igreja, e um atrás do outro, vindo nada mais, nada menos do que só a nuca do irmão. Só. A gente canta, bate palma, sorri, tudo. Terminou o culto, a gente vai embora. E até o próximo culto, e olhe lá. E a gente vai vivendo assim. E às vezes a gente chega até a pensar que igreja é isso mesmo. E a gente acostuma com isso. E faz disso quase que a nossa regra de fé e prática. Nada muda se a gente não muda alguma coisa de lugar. Nada. Essa frase está lá, você já leu aquele livro, O Homem ao Máximo? Nada muda se a gente não muda alguma coisa de lugar. Não adianta. Se eu continuo falando e fazendo as mesmas coisas sempre, que tipo de mudança eu posso esperar? Se a igreja ela tem uma dinâmica, que ela vai naquela dinâmica sempre, e acaba virando uma rotina mesmo e a gente vai trabalhando naquela consciência, às vezes até mediana, e a gente vai indo, bom, acha que está de bom tamanho. Não. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Nossa amiga aqui de pertinho, o pastor Paulo Nazareno fala isso. Ninguém pode servir a Deus sem visão espiritual. Seguindo aqui, já a gente entra definitivamente na mensagem. Sem uma visão profunda, a igreja passa a viver um ministério de manutenção. Pensa numa coisa triste. Eu estive aqui há quase 30 anos, estou voltando aqui hoje. Como eu vou em várias igrejas aqui da região, às vezes Batista e outras aqui da região. Então eu estou falando de coisa de quase 30 anos depois. Sem uma visão profunda, a igreja passa a viver um ministério de manutenção. Tá bom, tá ótimo. A gente vai acostumando com as coisas, sabe? Aquela goteira que lá na sua casa, a torneira começa a dar uma goteira, te incomoda demais. Você olha aqui, nossa. Aí você vai deixando passar os dias, vai passando. Daqui a pouco aquela goteira já não te incomoda tanto mais. Daqui a pouco você está pagando absurdo de conta de água e a goteira está lá, você acostuma com ela. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se acostume com algumas goteiras que não pode estar na vida da gente. Não dá, senão a gente vive um círculo vicioso. O líder e a igreja precisa ter a visão e apontar o caminho, envisionando a todos. Na Segunda Guerra, quando os americanos estavam avançando, eles chegaram perto de um rio gelado e eles precisavam passar com uma guarnição de soldados ali. E ninguém queria enfrentar, falou, poxa, a gente vai morrer de hipotermia e não vai dar. Não. O general era o general Patum, ele falou assim, vamos embora. Ele, não vamos, de jeito nenhum. Ele falou, é possível. Eles falaram, não. Ele tirou o uniforme militar, ficou só com a roupa de baixo, e ele tomou uma distância e se atirou naquelas águas geladas, nadou, chegou do outro lado, balançou a mão para os comandados dele, pulou de volta, nadou e saiu do outro lado, e dali não precisou falar mais nada, ele só fez assim. Todo mundo pulou.
Quem está entendendo até aqui, diga. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Coloca a ponte para mim, por gentileza. Essa ponte aí, Honduras construiu ela em 1998. Ah, tá muito escuro, né? Mas tá bom. Aqui, talvez, você olhando aqui. Ah, tá, melhorou, tá vendo? Conseguem ver aqui também? Conseguem ver? O que essa imagem está falando com a gente ali? Traz de lição para a gente. Aquela ponte ali foi uma ponte construída anti-terremoto, anti-furacão. É uma região que passa muito furacão, todos os anos passa. E eles estavam cansados. Furacão vem, destrói ponte, destrói, constrói. Eles falaram, vamos construir uma ponte que nenhum furacão consegue derrubar. Construíram. Pouco tempo depois veio o furacão Mitzi e ele devastou a região toda, a ponte ficou intacta. Mas o que aconteceu? O rio mudou de curso. O furacão, através de tudo que ele fez ali, ele fez o rio mudar de curso. A ponte ficou lá. Olha ela lá. Mas olha para onde que o rio foi. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente hoje está vivendo um tempo, irmão, que a gente está conversando com a geração Z, já falando na geração alfa. A gente está vivendo um tempo que eu no meu consultório lá, eu atendo a senhorinha lá de 80 e poucos anos, que elas chegam com o celular lá, é difícil até para atender elas, que estão navegando, querendo navegar em rede social. Está lá, outro dia chegou uma lá, estava conversando com a filha, acho que lá na Itália. Ei, filha, eu entrei agora no consultório e eu já estou aqui com o psicólogo, então daqui a pouco eu te ligo, eu faço uma chamada de vídeo, uma senhorinha. A gente hoje não tem a maioria da senhorinha com agulha, ó. A gente está querendo conversar com a senhorinha da agulha, mas a senhorinha de hoje está conversando com o mundo inteiro. A gente quer conversar com os jovens de uma forma que eles não estão compreendendo o que a gente está falando com eles. Tem um rio de adolescente aqui nesse bairro aqui, para todo lado. E se não tomarmos cuidado, a gente vai tê-los como inalcançáveis. Tem tantos casais neste momento em crise neste bairro, que não estão sendo acessados. Tem gente que vai para o hospital, vem do hospital e às vezes vizinho da gente, e não é acessado pela gente. Morre o vizinho da rua de baixo, a gente não vai nem no velório, às vezes, pode acontecer. Então, a igreja, quando ela é igreja, Bonhoeffer, ele fala sobre isso. Igreja, ela não é igreja se ela não for para os outros. Ela não é igreja se ela não for para os outros. Senão vai ser um lugar de congregados, onde a gente sai da casa da gente, vem aqui, bate palma, canta, volta para a casa da gente, vem e vai embora. Amém? Mensagens que vai vir depois, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A igreja, ela precisa ser igreja na sua essência. E aí a gente vai ver a relação trinitária, como que ela vai funcionar para que o exemplo para nós ali. Tá, e em terceiro lugar aqui, ainda nas considerações, em que nível estamos andando no cumprimento desta vocação? A vocação é qual? Sermos semelhantes à imagem de Cristo. É isso. Isto é ser cristão. Lógico que tem o conjunto da obra junto aí. Quando Paulo disse que andeis como é digno da vocação. Andeis como é digno. Digno. Não é como se pode. Não é como se pensa. Mas é como é digno da vocação. Rick Warner tem uma frase que é muito legal. Ele diz assim: se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. Como ela dinamiza o tempo dela. O que mexe com você, o que ganha a sua atenção.
Você passa a semana naquilo que, de alguma forma, tem uma representação muito grande para você. E aí a gente pensa, qual é a representação que ser igreja tem para você? Não vir a igreja, só vir a igreja. Não. Ser igreja. Ninguém precisa vir aqui pregar e dizer que eu tenho que evangelizar é importante. Eu sei disso, desde quando converti. Ninguém precisa dizer aqui que eu tenho que ser santo, porque o Espírito Santo, ele me impulsiona a isso. Eu sei disso, ninguém precisa falar isso mais comigo. Mas a grande diferença e a grande distância está entre eu saber e isso ser uma verdade no meu ser. É isso que provoca mudança. Agora sim, a gente vai entrar na palavra. Quem está comigo, diga amém. Amém. Né? Isso é um bordão, né? Muita gente usa aí, eu resolvi usar hoje pela primeira vez. Quem está comigo, diga amém. Né? Primeiro, uma igreja acolhedora é o tema que o pastor Gilmar me passou. O alicerce do acolhimento. O alicerce do acolhimento, baseado em vários textos bíblicos, ele tem como base a expressão relacional trinitária. Tem como base a expressão relacional trinitária. Ficou bonito, não ficou? Vamos falar? Vamos lá. O alicerce do acolhimento tem como base a expressão relacional trinitária. Amém. Conseguimos falar essa parte. Glória a Deus. Na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Seja com todos vós. Oh, meu Deus. Amém. Seja com todos vós. Amém. Melhorou, a última vez. Seja com todos vós. Amém. Oh, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Bom, o alicerce do acolhimento tem como base a expressão relacional trinitariana. Aqui é um espetáculo. Um espetáculo. A gente vê o Pai, a gente vê o Filho e a gente vê o Espírito Santo, assim, intimamente ligado. Sabe o sol? Você quando olha para olhar para o sol é difícil, né? Quando você vê o sol, você diz, ele é o sol. Mas o sol, ele irradia uma luz e ele transmite o calor. Mas quando você olha para o sol, você diz o quê? Você é o sol. Quando você olha para Deus, você diz, existe um só Deus. Em 3 pessoas distintas. É o Pai, Filho e o Espírito Santo. Que opera o quê? Em total sintonia, em essência, total, 100% total. E a revelação aqui para nós está nas 3 pessoas em que diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é aqui que a coisa aconteceu extraordinariamente. A gente foi alcançado por essa graça, e essa graça, ela é, claro, um favor imerecido, mas tem um alcance extraordinário. Não foram meus braços, não foram seus braços, não é esforço seu, não é mérito seu, não tem nada a ver com isso, mas ela é exclusivamente resultado do amor de Deus em Cristo Jesus. Exclusivamente, em que Jesus pegou a mim e você, mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Ele pegou da sua própria vida, gerou a vida em nós, e a partir daquele momento ali, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. A gente olha para esse ato extraordinário dessa graça bendita e você vê Jesus Cristo promovendo o ato da redenção, o ato da justificação, da substituição. Você vê ele pagando o preço que Paulo disse, não é de prata, não é de ouro e nem de coisa nenhuma corruptível. O preço é
o preço precioso do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem crê assim, levante a mão e dê um brado de glória ao Senhor. Fomos comprados. Comprados. Bom, é simples. Se eu fui comprado e você, por um bom preço, que é o preço do sangue de Jesus, então eu sou muito dele. Você é muito dele. Ninguém tem um preço maior para pagar. Ninguém pode nos pegar, nos tirar das mãos de Jesus. Jesus disse que nós somos ovelhas dele e ninguém vai nos arrebatar das mãos dele. Ninguém. Você crê? Coloque-se de pé por um minutinho, então. Vamos fazer uma dinâmica rapidinho. Fale pelo menos para 3 pessoas, forte, e diga para ela: eu e você somos de Cristo Jesus. Diga forte. Isso, diga pelo menos para uns 3, diga. Pode sentar. Cristo operou em minha vida esta obra extraordinária, e eu tenho muita alegria, e você também, em dizer como Paulo disse, sabe, a partir de agora, ou a partir daquele momento em que essa salvação foi operada extraordinariamente a meu favor, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora não é qualquer vidinha por aí aleatoriamente, sem propósito, é a vida de Cristo Jesus em nossa igreja. Cristo habita em nós, Ele move em nosso ser, Ele é Senhor de todo o nosso viver. Jesus não é um convidado, Jesus não é um bombeiro para apagar os fogos que a gente acende de tempo em tempo. Jesus é Senhor absoluto da nossa vida. Temos em nós o senhorio dele. É ele que é o pastor. Ele levantou o pastor Gilmar e outros mais pastores para cuidar do rebanho dele, mas o sumo pastor é ele. Ele é o sumo pastor, é ele que nos leva aos mananciais de águas tranquilas, aos pastos verdejantes, quem refrigera a nossa alma. Que diz assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque eu estou com você. Essa graça bendita. Depois que fui alcançado por Jesus Cristo, não foi eu que procurei Jesus, porque o perdido nessa história, como diz Augusto Nicodemos, não sou eu, não é Jesus, sou eu. Não foi eu que, eu encontrei Jesus. Jesus nunca teve perdido. Perdido é eu. Foi Ele. Ele. Tem um texto que eu gosto muito, deixa eu ver se eu localizo ele aqui rapidinho. Texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo, me parece que é o 13. Diz assim, olha: Ele nos libertou do império das trevas e fez o quê? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas o que Ele fez? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo. E quem é o corpo? A igreja. Cristo é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Toda, não é uma ou outra, é toda a plenitude.
Quem está sendo abençoado, diga amém. Essa graça, que é a revelação do amor de Deus, que nem um apóstolo do amor, incrível como ele era, pôde descrevê-la na totalidade. Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Tipo, não me força a dizer o tamanho desse amor, porque não tem como. Ele deu o seu Filho unigênito. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. A comunhão do Espírito Santo. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre o Espírito Santo, vai ser falado amanhã e depois da manhã. Essa comunhão extraordinária. O Espírito Santo que nos leva a glorificar a Cristo. O Espírito Santo que nos guia como igreja. O Espírito Santo que nos regenera, que nos leva para a santificação. Desse processo incrível e maravilhoso, planejado por Deus. Essa consolação do Espírito Santo, essa comunhão do Espírito Santo. Aí Paulo termina dizendo assim: seja com o presbitério de Belo Horizonte. Amém? Vou dizer novamente: seja com o presbitério de Belo Horizonte. Aleluia, aleluia, que maravilha. A ideia é a partir daí. Você vai vendo uma série de declarações bíblicas em que Jesus diz: olha, eu quero que vocês façam discípulos, que vai ser, mais à frente a gente vai falar, de todas as nações. E aí, a Trindade aparecendo aqui: batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí, uma série de afirmações. Vocês conhecem, que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos a ele e nele faremos morada, nossa morada, diz João 14, do 20 ao 23. Ele diz: eu e o Pai somos um, se conhecesses a mim, conhecerias o Pai. Filipe chegou a dizer, né: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Ele disse: eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não perceberam. Quem vê a mim, vê o Pai. Na oração sacerdotal dele, orando pela unidade de todos os cristãos, de todos os tempos representados ali pelos seus discípulos, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos. É isso, eu oro. Quero muito que isso aconteça. Então, o alicerce do acolhimento. Em segundo lugar, ele é pautado na prática do amor e da compaixão. Eu queria o horário para me saber aqui. 8h20? Nossa Deus. Sério? Sério? Vocês conhecem uma palavra chamada compaixão? Vocês exercem ela? Talvez vocês vão precisar exercer hoje. É até 9h30? 9h30, né? Então eu tenho 13 minutos, vou tentar falar. Vou falar pelo menos. Vou adiantar aqui, pelo menos mais 2, tá bom? Então, o alicerce do acolhimento é pautado na prática do amor e da compaixão. É uma igreja regida pelo sentimento de Cristo. Quem lembra desse versículo, diga amém. De sorte o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é ser igreja. E a gente pergunta: que tipo de sentimento é esse que Paulo aos Filipenses está dizendo? Primeiro, sentimento de compaixão. Sentimento de compaixão. Meu irmão, a gente vê aqui em Mateus 14, 13, 14, Jesus demonstrando isso. É um sentimento de compaixão que opera a cura. Tem tanta gente doente, doente mesmo, sabe, irmão? Em todos os aspectos, emocionalmente, espiritualmente, na saúde física. E eu penso que a igreja, ela é um instrumento poderoso de cura da parte de Deus. Você tem uma palavra liberada da parte de Deus sobre a sua vida e para a sua vida, em que pode transformar a causa de qualquer pessoa. Pode. Um dos grandes problemas nossos, sabe o que é? É o silêncio que incomoda demais. Incomoda muito, muito.
Se eu perguntar aqui, nos últimos 30 dias, quem compartilhou, olho no olho, uma palavra da parte de Deus para alguém, investiu tempo para compartilhar, e ao mesmo tempo gerou no coração a ideia do cuidado. Não só vou compartilhar, mas eu vou cuidar dessa pessoa. Se eu perguntar aqui, quantos isso nos últimos 30 dias? Não sei. Vamos fazer o teste? Quantos fizeram nos últimos 30 dias? Levante a mão, por gentileza. Ó, uns 5, 6, 7. Tá bom. 8, tá bom. Anunciaram e ao mesmo tempo gerou no coração a ideia do cuidado. Vou cuidar. Porque eu não posso pregar para alguém e deixar ele aleatoriamente. Como eu não posso pegar uma pessoa que veio aqui, que você está trabalhando, a pessoa veio, ouviu uma palavra, foi impactada no coração, e daí para lá eu deixo a pessoa. Não faz sentido. É a mesma coisa de você pegar uma criancinha pequenininha e soltar ela em qualquer parte dessa cidade. Vai ficar perdida, não tem jeito. Sentimento de compaixão que opera a cura. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Possuído de quê? Íntima compaixão. Mas é íntima compaixão. Lá na nossa igreja, tudo que a gente faz pensando em pessoas. Pessoas. As mulheres se movimentam, fazem as suas programações, por exemplo, sempre atento às outras mulheres. Faz evento lá, às vezes com 70 mulheres, 80 mulheres, fazem, anunciam. E aquela coisa maravilhosa. Depois tem o social, onde elas se confraternizam. A partir dali começa uma rede de contato com aquelas mulheres, e daí a pouco aquelas mulheres começam a ser inseridas na igreja. Quando você estuda sobre discipulado, você vê que primeiro você ganha a pessoa para você, depois você ganha a pessoa para Jesus, depois você ganha a pessoa para a igreja. Porque é nos relacionamentos que você ganha ou perde. Se você sair daqui agora e convidar alguém, sim, pode acontecer da pessoa até vir aqui à igreja, né? Mas a gente até tem que rever esse hábito, né, de convidar só para vir à igreja. Nós temos que levar Jesus às pessoas. Levar Jesus às pessoas. Quando você tem uma relação de confiança extraordinária, você tem amigo, todo mundo tem amigo, tem conhecidos, tem vizinhos que te consideram demais. Agora, qual é a dimensão desse relacionamento voltado para Cristo? Na igreja é sempre possível você assentar e ter 3 pessoas ao seu lado que você olha e diz assim: graças a Deus, é meus vizinhos, são meus parentes, são pessoas do meu convívio, maravilhosos, que eu compartilho com eles, que eu convivo com eles, que eu saio com eles, que a gente faz lanche junto. Nossa igreja trabalha muito nisso. Nós temos jovens lá que vêm até aqui, vê um jogão, sabe de quem? Do Galo, é claro. Do Galo, claro. Tem aqueles lá assim que a gente fica numa tristeza que vem ver o Cruzeiro. Vem também, vem uma turminha boa. Eu fico com compaixão. Mas vem. Né? Nós, atleticanos, a gente junta uma turma e vem para cá. Entendeu? Vai jogar lá em Patinga, a gente junta lá, vai todo mundo, vai presbítero. Parece que vai quase a igreja para fazer um culto lá. Presbítero, diácono, evangelista, aqui um monte de jovem, tudo com camisa do Galo, é claro. Vamos lá, assiste o jogo, comemora, porque sempre ganha mesmo, né? Comemora, e a gente vai embora, feliz, entendeu? Toda semana tem esporte, toda quarta-feira. É a quarta-feira do futsal da primeira IPR. Você não tem ideia de quanta gente a gente ganha naquele jogo. No bate-bola lá. Tanto de adolescente jovem. Está entendendo? A gente faz lá a clínica da alma. Né? Faz lá a clínica da alma, a gente ganha pessoas que estão debilitadas emocionalmente. Através de uma escuta, de um acolhimento. Não só da ideia de palestrar e tchau para vocês até o próximo. Não, a gente vai ganhando. A gente vai, a graça de Deus, ela não é multiforme. Então a gente tem que entender isso. Usar os recursos. Porque senão a igreja para nós vai ser sinônimo de culto. Só culto. Culto que só cabe nós. Só nós. Todo culto as mesmas carinhas.
todo. Só cabe a gente vai e vamos embora. Ah, mas eu não tenho chamado. Que é isso, gente? Quem conhece Jesus, meu querido irmão, está pronto para anunciar, está pronto para discipular. Lógico, pode ser mais instruído, mas está pronto, a gente não tem tempo a perder. A Sofia Miller, que foi missionária aqui na região da Amazônia, ela disse uma frase que chamou muita atenção. Ela disse assim: eu nunca recebi um chamado, eu li uma ordem. Qual que é a ordem? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei o quê? Discípulos, irmão. Discípulos. O que é fazer discípulos? É literalmente discipular. Eu conheço ele, eu vou compartilhando para ele e vou cuidando dele. Isso vai exigir mais da minha pessoa? Vai, mas o meu grande amor, a minha grande paixão por Jesus, meu querido irmão, eu ando com ele, a gente sai junto, a gente vai no cinema junto, a gente vai limpar, vai para tudo quanto é lugar, e vou indo e tal. Daqui a pouco ele está aqui dentro. Quem entende, diga amém. Sentimento de compaixão. Jesus olhou a multidão e, possuído de íntima compaixão, curou os seus enfermos. A igreja tem que ser instrumento de cura. A sociedade está doente, irmão. As pessoas estão doentes nos sentidos dos mais diversos. E quem tem aqui, quem tem sobre a vida deles a palavra de cura, somos nós. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Já dá para parar? Deu 8h30? Não, que 10, é? Quando a gente faz encontro com Deus, tem isso, né? Aí tem a plaquinha. Aí quem está ministrando aqui, aí começa lá com 15 minutos. Faltam 15 minutos. Aí quem está aqui já está atento. Daí a pouco está lá. Se o ministrante fizer que não está vendo, aí quem está ali vem para cá na direção dele. 10 minutos. 5. Depois para ele, acabou. Ele tem que entregar o microfone. Porque vai vir um outro para ministrar. Nós já ganhamos dezenas de pessoas no encontro com Deus. Dezenas. Encontro com Deus, pequenos grupos. Muitas pessoas. Amém? Tá. Novamente, Jesus, movido de íntima compaixão, abriu olhos aos cegos. Nossa, é o que mais a gente precisa fazer. E em segundo lugar, aqui, dentro de amor e compaixão, aí a gente vê a compaixão que traz de volta a vida. Oh, gente, que coisa espetacular, né? Jesus, quando ele para aquele enterro, não havia esperança, tudo havia se perdido, só restou as lágrimas e a dor de uma mãe que levava o seu filho para a sepultura. Ele ressuscita aquele menino, ele devolve ele para a mãe. Tem tantas mães precisando ter o seu filho de volta. Tanta família que está precisando ser reestruturada. E às vezes a gente passa perto de tantas dessas casas e não dá conta de nenhuma delas. Está tudo aí. Compaixão, que traz de volta a vida. Não vou estender, porque já está bem adiantado aqui. Aí nessa parte, eu vou encerrar por aqui, que é o segundo tópico da mensagem. Dentro do segundo tópico, que é a compaixão que contrapõe a ortodoxia sem amor. Ortodoxia sem amor. E acolhe o sujeito em sua dor. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, o tocou e disse: quero, seja limpo. Tem tanta gente que a gente está considerando imundo. Tanta gente que a gente olha com desdém. Tanta gente que a gente está virando as costas. Tanta gente que a gente acha que não é nem para estar aqui no nosso meio. Que não merece. Não merece.
Mas como? Acho que a gente não chega ao ponto desse baixo nível. Chega? Não. Não. Se tem entre todos que não merecem, juntando com todo mundo que não merece, também está nós. Não tem nada em nós que pudesse atrair o amor de Deus. Não tem nada em nós que pudesse levar Jesus ao ato da redenção. Não foram os romanos e nem os judeus que obrigaram Jesus a ir para a cruz. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu a dou. Ele deu. Deu por quem não merece. Como a gente pode pensar que tem alguém que a gente tem que... A gente tem que ser uma igreja que ela esteja no nível do alcançável para todas as pessoas. Todas as pessoas. Jesus aqui está fazendo uma obra na vida de um leproso, considerado imundo. Existe tradição que diz que o leproso tinha que gritar de longe: leproso, leproso, não se aproxime, porque se ele contaminasse alguém, ele era passível de morte. E Jesus chega e cura ele. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele falou: eu quero, claro que eu quero. E a igreja tem que querer também. Quem entende, diga amém. Amém. Vamos encerrar aqui, coloque-se de pé, por gentileza. Presbiteriana Renovada é um povo muito avivado, não é, irmão? Cheio do poder de Deus, amém? Uma igreja com potencial enorme, influenciadora, uma igreja dinâmica, ativa, uma igreja contagiante, extraordinária. Eu sei que vocês são assim. Eu sei que horizonte vocês são assim, em todos os lugares. E glória a Deus pela vida de vocês. Nesta noite, eu quero orar com você. E quero chamar você para o exercício da compaixão. Tá, obrigado. Para o exercício da compaixão. Quero chamar você para viver essa extraordinária vida que é aqui colocada para nós nessa expressão relacional trinitariana, de graça, de amor, de comunhão. Curve a sua cabeça por um instante. Nós não podemos deixar a chama do Espírito Santo apagar no nosso coração. Nós temos que continuar dando brados de glória, de júbilo, mas não só aqui dentro da igreja, porque aqui é ótimo, é excelente, mas lá fora tem toda uma geração, tem toda uma multidão esperando que você também dê brado de glórias, de júbilo, de celebração, que você revele a vida de Deus para eles também. Há em você uma condução extraordinária do Espírito Santo. Você foi alvo dessa graça bendita. Ai, irmão, não deixe essa chama apagar no seu coração. Sempre erga os seus olhos e diga para Jesus: eu estou aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está perguntando: a quem enviarei? Quem há de por nós? E o presbitério de Belo Horizonte, numa só voz, diz para o Senhor: eu tenho certeza disso. Eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu tenho a palavra da graça bendita para anunciar. Irmão, nesta noite abraça o Espírito Santo e diga para ele: renova a minha vida, renove o meu entendimento, ilumine o meu entendimento de uma forma extraordinária, Senhor. Reavive a minha alma, reavive o meu ser, faça-me transbordar na unção do Senhor Espírito Santo. Senhor, eu oro agora por todo o povo que está aqui nesta noite e peço ao Senhor
que cada servo e cada serva que alimentou desta palavra, que este alimento seja um combustível extraordinário para a vida de cada um, que todos venham sair daqui desta noite com os olhos abertos, com uma visão ampliada, sabendo com qual vocação foram chamados para serem conforme a imagem do teu Filho Jesus. Traga o renovo, Senhor. Renove os corações, renove a mente, renove o ser, faça transbordar para a glória do Senhor. Oh, aleluia. Tudo é teu, Espírito Santo, tudo é teu. Mova. Onde houver um coração disponível agora, traga o renovo. Reacenda a chama, abra os olhos, ilumine o entendimento e faça maravilhas para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Quem está cheio da graça de Deus, levante a mão e dê um brado de glória ao Senhor. Aleluia! Bendito és o Senhor. Pastor Gilmar. Oh, aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Derrama sobre nós a tua glória, Senhor. Glorifica o teu nome na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Oh, aleluia, Jesus. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Nós te adoramos, meu Deus. Toma, Senhor, esse povo nas tuas mãos. Opera com liberdade, traz o renovo. Deus de graça, nós te adoramos. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, louvado seja, Senhor, o teu nome. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, o teu povo nessa noite. Grande é o Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te bendizemos, meu Deus. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor nosso Deus. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Querido pastor Jefferson vai fazer essa oração. Eu gostaria de pedir a você só explicar. Nós estamos nesse encontro de avivamento. Amanhã, na parte da tarde, amanhã na parte da manhã, nós estaremos aqui com a pastora Merlin, falando sobre cura no interior. Na parte da tarde nós vamos falar para as lideranças sobre os desigrejados. Vamos falar sobre capelania. O pastor Arlindo vai estar conosco aqui amanhã à noite também. E eu tenho certeza que assim como Deus já nos falou hoje, há de nos falar nesses próximos dias. Como é que está funcionando aqui? Só para poder esclarecer para você. Você está fazendo a sua inscrição para poder participar do evento, recebendo essa pulseira aqui. Essa inscrição dá a você condições de participar de todo o evento, jantar hoje, tomar café amanhã, almoçar, jantar amanhã e assim até no domingo. A gente não está falando que a gente está cobrando isso. Nós estamos R$50, pastor, os dias todos. 50 conto, baratinho. Então ajuda a gente. Tá? A gente está pedindo a sua ajuda nesse sentido. Ela fala, vou só participar disso. Não, participa de tudo. Participa de tudo, aproveita. Esse final de semana agora é um final de semana de comunhão no Presbitério de Belo Horizonte. Nós orientamos as igrejas todas a não ter culto nas igrejas, porque nós vamos estar todos juntos aqui, para a glória do Senhor. Então, participe de tudo, tá? Participe de tudo, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, muito bom para a sua igreja, muito bom para a sua família.